Em outubro de 2023, a pequena cidade de Cedar Falls, Iowa, estava se preparando para mais uma temporada de futebol americano quando algo extraordinário aconteceu. Bob Mitchell, técnico de equipamentos da Cedar Falls High School há mais de 3 décadas, estava organizando o depósito de materiais esportivos quando fez uma descoberta que mudaria tudo. Dentro de um capacete antigo, esquecido em uma prateleira empoeirada, ele encontrou algo que havia sido procurado por 22 anos. Uma descoberta que finalmente revelaria o que aconteceu com Jake Morrison, o quarterback estrela que desapareceu misteriosamente após o Homecoming de 2001. A história de Jake Morrison havia assombrado Cedar Falls por mais de 2 décadas. Em 13 de outubro de 2001, após levar os Cedar Falls Eagles à vitória no jogo de Homecoming contra seus rivais, os Riverside Panthers, Jake havia simplesmente desaparecido. Uma noite que deveria ter sido de celebração se transformou no início de um mistério que consumiria a cidade por anos. Bob Mitchell lembrava-se daquela noite como se fosse ontem. Ele havia estado no vestiário após o jogo, vendo os jogadores comemorarem a vitória por 28-21. Jake, com seus cabelos loiros bagunçados e o sorriso confiante que o tornara o garoto propaganda da escola, estava radiante. O jovem de 17 anos havia completado 18 de 24 passes, incluindo 2 touchdowns decisivos no último quarto. O jogo havia sido épico. Cedar Falls estava perdendo por 14-7 no intervalo, e o técnico principal Richard Williams havia dado o que muitos consideraram o discurso motivacional de sua carreira. Bob lembrava-se de estar na lateral do campo, observando Williams reunir os jogadores em um círculo apertado. "Escutem, rapazes!" Williams havia gritado por cima do barulho da multidão. "Isto é pelo que temos treinado todo o verão. Este é o momento de vocês mostrarem a Cedar Falls o que significa o futebol dos Eagles." Jake havia tomado o comando no segundo tempo como só ele sabia fazer. Primeiro, um passe de 45 jardas para Tommy Chen, o wide receiver veterano, que levou a bola até a linha de 15 jardas dos Panthers. Então, Jake havia corrido com a bola ele mesmo, quebrando 2 tackles antes de cruzar a end zone. O estádio havia explodido em uma euforia que Bob ainda podia sentir arrepios ao lembrar. Mas foi no quarto quarto que Jake realmente brilhou. Com 2 minutos restantes e Cedar Falls perdendo por 21-14, Jake orquestrou uma das drives mais impressionantes que Bob já havia visto em 30 anos de futebol colegial. 12 jogadas, 78 jardas, culminando em um passe para touchdown perfeito para o tight end Marcus Johnson, com apenas 23 segundos no relógio. "É por isso que o chamam de braço de ouro", Bob havia gritado para o técnico assistente ao lado dele, referindo-se ao apelido que Jake havia ganhado por sua precisão de passes. A conversão de 2 pontos havia selado a vitória, e Jake havia sido carregado nos ombros pelos companheiros de equipe, enquanto a multidão de mais de 8.000 pessoas explodia em celebração. Era uma noite de sonho para qualquer quarterback de ensino médio. Depois do jogo, Bob havia estado no vestiário observando a tradicional celebração pós-vitória dos Eagles. Jake estava no centro de tudo, ainda com o uniforme sujo de grama e lama, mas seus olhos brilhavam com a adrenalina da vitória. "Ótimo jogo hoje à noite, Jake", Bob havia dito enquanto o quarterback entregava seu capacete. "Você realmente mostrou a eles o que significa o futebol de Cedar Falls." Jake havia sorrido, aquele sorriso que fazia as cheerleaders suspirarem e os torcedores gritarem seu nome. "Obrigado, técnico Mitchell. Isto é apenas o começo. Campeonato estadual, lá vamos nós." O que Bob não sabia na época era que Jake havia permanecido no vestiário muito depois dos outros jogadores terem ido embora. Câmeras de segurança mostraram Jake saindo do vestiário às 23h47, quase 2 horas após o fim do jogo. Ele havia sido visto pela última vez caminhando em direção ao estacionamento dos professores, mas seu carro, um Honda Civic azul de 1995, que ele havia comprado com dinheiro economizado de seu trabalho de meio período no supermercado local, foi encontrado no dia seguinte, intocado, com as chaves ainda no contato.
Essas foram as últimas palavras que Bob ouviu Jake pronunciar. E aquela foi a última vez que alguém viu Jake Morrison vivo. A investigação inicial havia sido intensa. O FBI havia sido chamado dentro de 48 horas, dado o perfil alto do caso. Jake não era apenas um quarterback estrela, mas também um estudante exemplar, com notas perfeitas e aspirações de jogar futebol americano na Universidade de Iowa. Ele tinha tudo a seu favor e absolutamente nenhuma razão para fugir. A polícia havia entrevistado centenas de pessoas, jogadores, cheerleaders, professores, funcionários da escola, até mesmo rivais do time adversário. Todos contaram a mesma história. Jake era respeitado, benquisto e parecia estar no topo do mundo naquela noite. Sua namorada, Sarah Beth Coleman, havia sido uma das últimas pessoas a falar com ele. Ele estava tão feliz, ela havia dito através de lágrimas durante o depoimento à polícia. Ele não parava de falar sobre os olheiros de bolsas de estudo que viriam assistir nosso próximo jogo. Ele disse que este ia ser nosso ano. Sarah Beth havia deixado o jogo cedo, porque não estava se sentindo bem, e Jake havia prometido ligar para ela quando chegasse em casa. Essa ligação nunca veio. Os pais de Jake, David e Margaret Morrison foram interrogados extensivamente, mas logo foram descartados como suspeitos. David, um contador local, havia estado na arquibancada filmando o jogo inteiro com sua câmera de vídeo, cercado por dúzias de testemunhas. Margaret, enfermeira no Cedar Falls Memorial Hospital, havia trabalhado o turno da noite e havia chegado ao jogo no segundo quarto, também vista por muitas pessoas. Jake é nosso único filho, David havia implorado aos investigadores. Ele é tudo para nós, por favor, encontrem nosso menino. Mas semanas se passaram, então meses, e nenhuma pista substancial emergiu. A história fez manchetes nacionais por uma semana, depois foi gradualmente esquecida pelo mundo exterior. Mas não por Cedar Falls. A cidade de 15 mil habitantes se uniu de uma forma que Bob nunca havia visto antes ou depois. Grupos de busca voluntários se formaram, vasculhando cada centímetro de terra agrícola e floresta dentro de um raio de 80 quilômetros da cidade. Cartazes de pessoa desaparecida com o rosto sorridente de Jake foram colocados em cada vitrine de loja, poste telefônico e quadro de avisos comunitário. A senhora Henderson, proprietária da Henderson's Diner, na rua principal, manteve a mesa favorita de Jake, mesa número 7, onde ele havia comido sua refeição pré-jogo de panquecas e suco de laranja por 3 anos consecutivos, permanentemente reservada por meses, esperando que ele entrasse pela porta. A Câmara de Comércio de Cedar Falls organizou arrecadações de fundos para os esforços de busca. Estudantes do ensino médio de cidades vizinhas se juntaram às buscas de fim de semana. Até mesmo os Riverside Panthers, os maiores rivais de Cedar Falls, organizaram seus próprios esforços de busca e doaram dinheiro para o fundo de busca Jake Morrison. Mas conforme o outono se transformou em inverno e o inverno em primavera, a esperança começou a desvanecer. O FBI reduziu seu envolvimento. Os grupos de busca voluntários se tornaram menores e menos frequentes. A vida em Cedar Falls, lentamente, relutantemente, começou a retornar a algo parecido com o normal. O time de futebol lutou terrivelmente na temporada seguinte, sem seu quarterback estrela. Eles terminaram com 2-8, seu pior recorde em 15 anos. O técnico Williams, que havia sido rumoreado estar na fila para uma posição de técnico universitário antes do desaparecimento de Jake, parecia ter envelhecido anos em meses. A faísca havia se apagado nele. Não é apenas sobre futebol, Williams havia dito ao Cedar Falls Gazette em 2002. Jake era como um filho para mim. Estes meninos todos são. Quando algo assim acontece, isso muda você. Muda tudo. Bob havia notado a mudança em Williams também. O técnico sempre havia sido intenso, exigindo excelência de seus jogadores, mas após o desaparecimento de Jake, ele se tornou quase obsessivo sobre saber onde seus jogadores estavam a todo momento. Ele instituiu novas regras para o time. Nenhum jogador podia deixar as instalações do time sozinho. Todos tinham que se reportar a ele antes de ir para casa após o treino,
e ele começou a exigir que os pais confirmassem quando seus filhos chegavam em casa em segurança. Algumas pessoas pensaram que o técnico Williams estava sendo paranoico, Bob lembrava de pensar na época. Mas eu entendi. Ele estava aterrorizado de que algo pudesse acontecer com outro de seus meninos. Agora, 22 anos depois, Bob segurava nas mãos o mesmo capacete que Jake havia usado naquela noite fatídica. A tinta vermelha e dourada estava mais desbotada do que ele lembrava, e havia novos arranhões de ser movido pelo depósito ao longo dos anos, mas era inconfundivelmente o capacete de Jake. O número 12 ainda estava claramente visível em ambos os lados, junto com o pequeno adesivo da bandeira americana que todos os jogadores haviam usado naquela temporada para honrar as vítimas de 11 de setembro. Bob havia estado conduzindo seu inventário anual pré-temporada de equipamentos quando havia subido a escada para verificar as prateleiras mais altas do depósito. A maioria dos equipamentos lá em cima era antigo, alguns datando dos anos 1990. A escola os mantinha em parte por razões sentimentais e em parte porque você nunca sabia quando poderia precisar de peças sobressalentes. Era incomum para Bob passar pelos equipamentos antigos tão minuciosamente, mas o novo técnico principal, Mike Thompson, havia solicitado um inventário completo de tudo no depósito. Thompson era jovem e ansioso, apenas 28 anos, e queria começar sua primeira temporada em Cedar Falls com uma compreensão clara de todos os recursos disponíveis. Quero honrar a história deste programa, Thompson havia dito a Bob durante sua primeira reunião. Mas também quero ter certeza de que não estamos guardando coisas que não precisamos. Se há equipamentos que poderiam ser úteis para ligas juvenis ou outras escolas, talvez devêssemos doá-los. Então Bob havia passado a manhã inteira vasculhando cada caixa, cada prateleira, cada canto do depósito. Ele havia encontrado equipamentos datando dos anos 1980, incluindo alguns de seu próprio trabalho, de quando havia começado em Cedar Falls. Havia uniformes antigos, equipamentos de proteção obsoletos e até mesmo alguns equipamentos de programas esportivos que não existiam mais, como o time de lacrosse de curta duração da escola de meados dos anos 1990. O capacete estava na prateleira mais alta, empurrado bem para trás contra a parede. Bob quase não o havia visto no início. Foi apenas quando ele estava descendo da escada que o ângulo da luz solar da tarde entrando pela pequena janela do depósito havia capturado a tinta dourada desbotada e chamado sua atenção. Quando ele havia recuperado o capacete e visto o número 12, o coração de Bob havia começado a bater mais rápido. Ele havia sabido imediatamente de quem era o capacete, mesmo depois de todos esses anos. O rosto de Jake Morrison estava permanentemente gravado em sua memória, não apenas daquele jogo final, mas de 3 anos, observando o jovem crescer de um reserva nervoso do primeiro ano para o quarterback mais celebrado na história de Cedar Falls. Bob havia virado o capacete cuidadosamente em suas mãos, sentindo o peso da memória e do mistério. O exterior parecia normal, cidadado, mas algo sobre a forma como o acolchoamento se assentava por dentro o incomodava. Após 30 anos trabalhando com equipamentos de futebol americano, ele podia dizer quando algo havia sido mexido. O acolchoamento interno estava preso com encaixes e velcro, padrão para capacetes daquela época. Mas, quando Bob o examinou mais de perto, notou que uma seção parecia mais solta que as outras, como se tivesse sido removida e recolocada múltiplas vezes. O velcro estava ligeiramente gasto em um padrão que não correspondia ao resto do desgaste do capacete. A curiosidade superando sua hesitação inicial, Bob cuidadosamente puxou o acolchoamento solto. Ele se soltou facilmente demais. E lá, escavado na espuma por baixo, estava um pequeno compartimento do tamanho de um baralho de cartas. As mãos de Bob estavam tremendo ligeiramente quando ele alcançou o espaço escondido. Seus dedos encontraram vários objetos. Uma pequena chave de latão que parecia pertencer a um armário ou arquivo, 3 fotografias Polaroid e um pedaço de papel dobrado múltiplas vezes para caber no pequeno espaço. Ele removeu os itens cuidadosamente, tratando-os como a evidência potencial que poderiam ser.
As fotografias estavam envelhecidas e ligeiramente desbotadas, mas ainda claras o suficiente para distinguir. Elas mostravam o que parecia ser o escritório do técnico Williams, mas de ângulos e perspectivas que sugeriam que haviam sido tiradas secretamente. Uma foto mostrava a mesa de Williams com vários arquivos espalhados sobre ela, embora Bob não conseguisse distinguir os detalhes da qualidade da imagem. Outra mostrava o que parecia ser um arquivo com uma gaveta puxada para fora. A terceira foto era a mais perturbadora. Mostrava o próprio Williams, aparentemente sem saber que estava sendo fotografado, parado muito perto de um jovem que parecia ser um estudante. A linguagem corporal na foto fez Bob se sentir desconfortável, embora ele não conseguisse colocar o dedo exatamente no porquê. A chave de latão era pequena e antiquada, com o número 247 gravado em sua superfície. Bob a reconheceu imediatamente como o tipo usado para os armários do ginásio antigo, o prédio que havia sido demolido em 2005 para dar lugar ao atual centro atlético. Mas foi o papel dobrado que fez o sangue de Bob gelar. Escrito com a caligrafia distintiva de Jake, Bob se lembrava dela dos formulários de check-out de equipamentos e dos bilhetes ocasionais que Jake deixaria sobre equipamentos danificados. Estava uma mensagem que mudava tudo. Se alguém está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. O técnico Williams não é quem vocês pensam que ele é. Ele tem estado fazendo coisas com alguns dos jogadores que não são certas. Eu tenho provas. Tenho documentado tudo por semanas, porque não tinha certeza se alguém acreditaria em mim sem evidência. A chave abre o armário 247 no ginásio antigo. Escondi mais fotos e documentos lá. O técnico Williams descobriu que eu sei. Ele tem me ameaçado, dizendo que se eu contar a alguém, ele fará com que eu nunca jogue futebol americano novamente e que nenhuma faculdade jamais olhará para mim. Mas é mais que isso. Acho que ele é perigoso. Se algo acontecer comigo, verifiquem o armário 247. A verdade está lá. Mãe, pai, eu amo vocês tanto. Sinto muito por não ter podido contar a vocês sobre isso enquanto estava vivo. Estava com medo e não sabia o que fazer. Mas não podia deixar ele continuar machucando outros jogadores. Jake Morrison, 13 de outubro de 2001, 23h30. Bob teve que se sentar pesadamente em um baú de equipamentos antigo quando as implicações completas o atingiram. O timestamp na nota, 23h30 de 13 de outubro, significava que Jake havia escrito isso apenas horas antes de desaparecer. Ele havia escondido no seu capacete, presumivelmente após retornar ao vestiário por alguma razão, depois que a maioria das pessoas havia ido embora. A nota sugeria que Jake havia descoberto algo sobre o técnico Williams, algo sério o suficiente para que ele estivesse secretamente coletando evidências e aparentemente planejando expô-lo. Mas Williams havia de alguma forma descoberto sobre a investigação de Jake e havia estado o ameaçando. Bob pensou naquela noite de 22 anos atrás. O técnico Williams havia estado na celebração pós-jogo, mas Bob não conseguia se lembrar exatamente quando ele havia saído ou se alguém o havia visto mais tarde naquela noite. Williams sempre ficava até tarde após jogos importantes, frequentemente não saindo da escola até meia-noite ou mais tarde, enquanto revisava filmagens do jogo e se preparava para a próxima semana. Williams e Jake haviam se encontrado naquele prédio escolar vazio. Seu confronto havia escalado além de ameaças. Bob encarou a evidência diante dele, percebendo que estava potencialmente olhando para pistas de um assassinato que não havia sido resolvido por mais de 2 décadas. Suas mãos estavam tremendo quando ele cuidadosamente fotografou cada item com seu telefone celular, certificando-se de documentar exatamente onde os havia encontrado. Richard Williams havia se aposentado do coaching em 2010 e havia morrido de um ataque cardíaco em 2018. Se ele havia sido responsável pelo desaparecimento de Jake, ele havia levado esse segredo para o túmulo. Mas a nota de Jake mencionava o armário 247 no ginásio antigo, e embora aquele prédio havia muito tempo se foi, Bob sabia que algumas das instalações originais haviam sido salvas quando foi demolido. David Morrison, o pai de Jake, havia estado no conselho escolar na época da demolição.
Bob se lembrava de David lutando para salvar qualquer coisa que pudesse ser aproveitada do ginásio antigo, em parte por razões orçamentárias, mas principalmente por valor sentimental. Os armários antigos, bancos e alguns outros equipamentos haviam sido armazenados no porão do novo centro atlético. Bob percebeu que estava em uma encruzilhada. Ele podia levar essa evidência diretamente para a polícia, mas após 22 anos, eles sequer reabririam o caso. O principal suspeito estava morto, e qualquer evidência física da cena do crime havia muito tempo desaparecido. Ou ele podia seguir as próprias instruções de Jake e verificar o armário 247 primeiro, ver que evidência adicional Jake poderia ter escondido lá. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele precisava contar aos pais de Jake. David e Margaret Morrison mereciam saber que seu filho não havia fugido, que ele havia sido um herói tentando proteger outros estudantes, mesmo que isso custasse sua vida. A viagem até a casa Morrison pareceu os 15 minutos mais longos da vida de Bob. Ele havia conhecido David e Margaret casualmente, antes do desaparecimento de Jake. Cedar Falls era pequena o suficiente para que a maioria dos adultos se conhecessem, pelo menos de vista. Mas nos anos desde que Jake havia sumido, Bob havia chegado a conhecê-los muito melhor. Eles nunca haviam parado de ter esperança. Todo ano, no aniversário do desaparecimento de Jake, eles organizavam um serviço memorial e um novo apelo por informações. Eles nunca se mudaram de sua casa na Rua Elm, dizendo que queriam estar lá quando Jake voltasse para casa. Margaret havia mantido o quarto dele exatamente como ele havia deixado, até a tarefa de casa em que ele estava trabalhando na noite antes do jogo de homecoming. Bob havia comparecido a vários dos serviços memoriais anuais, em parte por respeito à memória de Jake, e em parte porque ele genuinamente se importava com a família. Ele havia observado David e Margaret envelhecerem prematuramente sob o peso de não saber, seus rostos ficando mais enrugados e seus ombros mais curvados a cada ano que passava. Agora, ele estava prestes a contar a eles que seus piores medos provavelmente eram verdadeiros, que seu filho provavelmente estava morto, assassinado por um homem em quem haviam confiado. Mas ele também estava prestes a contar a eles que Jake havia morrido como um herói, tentando proteger outras crianças de um predador. A casa dos Morrison não havia mudado muito em 22 anos. O mesmo jardim da frente bem cuidado que David meticulosamente mantinha, as mesmas persianas azuis que Margaret repintava a cada poucos anos, a mesma bandeira americana pendurada na varanda que eles haviam colocado após 11 de setembro e nunca tirado. Bob notou detalhes aos quais nunca havia prestado atenção antes. Os sinos de vento que Margaret havia pendurado na varanda porque Jake amava o som, o gnomo de jardim que havia sido um presente de brincadeira de Jake no Dia das Mães de 2001, a cesta de basquete na entrada da garagem, onde Jake havia praticado seu movimento de arremesso durante a entre-temporada. David atendeu a porta em segundos da batida de Bob, como se estivesse esperando na janela. Aos 68, David ainda era alto e magro, mas os anos de estresse haviam cobrado seu preço. Seu cabelo estava completamente branco agora e linhas profundas marcavam seu rosto. Bob, David disse, sua voz carregando aquele tom de esperança cautelosa que Bob havia ouvido sempre que alguém chegava à porta inesperadamente. O que o traz aqui? David, preciso falar com você e Margaret, Bob disse, sua voz mais pesada do que pretendia. É sobre Jake. O rosto de David passou por uma série complexa de emoções. Esperança, medo, pavor e resignação. Após 22 anos, ele havia aprendido a ler os sinais quando alguém trazia notícias sobre seu filho. Entre, David disse, abrindo a porta mais amplamente. Margaret está na cozinha. Bob entrou na casa que havia se tornado um santuário para Jake Morrison. Fotos de Jake estavam por toda parte. Fotos de bebê, fotos escolares, fotos do time, imagens casuais de férias em família, mas elas estavam organizadas com bom gosto, não esmagadoras. Esta ainda era uma casa onde pessoas viviam, não apenas um museu. Margaret apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Aos 65, ela ainda era bonita, mas Bob
podia ver a tristeza permanente que vivia atrás de seus olhos. Ela havia envelhecido mais que David, o luto da mãe sendo de alguma forma mais profundo e consumidor. Bob, ela disse com um sorriso que não chegou bem aos seus olhos. Que bom vê-lo. Posso lhe oferecer café? Acabei de fazer uma nova jarra. Margaret, talvez você devesse se sentar, Bob disse gentilmente. Tenho algo que preciso mostrar a vocês dois. A atmosfera na sala mudou imediatamente. David pegou a mão de Margaret e ambos se moveram para o sofá da sala de estar, com o movimento praticado de pessoas que haviam recebido notícias sobre seu filho desaparecido muitas vezes antes. Bob cuidadosamente removeu o capacete de sua bolsa e o colocou na mesa de centro. David e Margaret o encararam como se estivessem vendo um fantasma. Esse é o capacete de Jake, Margaret sussurrou sua voz mal audível. Do seu último ano. Sim, Bob confirmou. Encontrei hoje em nosso depósito e encontrei algo escondido dentro dele. Bob explicou como havia descoberto o compartimento escondido e cuidadosamente mostrou a eles a nota, as fotografias e a chave. Margaret começou a chorar antes mesmo dele terminar de ler a carta de Jake em voz alta. Mas essas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de uma mãe que finalmente tinha respostas. Eu sabia, Margaret disse através de suas lágrimas. Sempre soube que Jake não nos deixaria. Ele amava futebol americano demais, nos amava demais. Algo aconteceu com ele. David estava estudando as fotografias com intensidade crescente, sua mandíbula trabalhando com raiva suprimida. Essas fotos, elas estão no escritório de Williams, não estão? É o que parece, Bob confirmou. Mas David, há mais. Jake menciona evidência adicional escondida no armário 247 do ginásio antigo. O ginásio antigo foi demolido em 2005, David disse pensando. Mas salvamos os armários. Lembro de lutar por isso durante as reuniões do conselho. Eles estão armazenados no porão do novo centro atlético. Margaret olhou para seu marido com crescente excitação. David, temos que encontrar esse armário. Temos que ver o que Jake escondeu lá. Bob hesitou. Acho que deveríamos chamar a polícia primeiro. Esta é evidência em um caso de assassinato. Bob, David interrompeu, levantando-se do sofá. Estamos esperando por respostas há 22 anos. A polícia teve sua chance. Eles desistiram de Jake. Não podemos esperar mais um dia, não quando estamos tão perto da verdade. Margaret se levantou também, suas lágrimas anteriores substituídas por uma determinação que Bob nunca havia visto antes. Se Jake foi corajoso o suficiente para coletar evidência contra seu assassino, o mínimo que podemos fazer é honrar essa coragem encontrando o que ele deixou para nós. Olhando para os rostos dos pais de Jake, Bob percebeu que não havia forma de negar isso a eles. Eles haviam passado mais de 2 décadas se perguntando o que havia acontecido com seu filho. Se havia respostas esperando em um armário antigo, eles mereciam encontrá-las. Está bem, Bob disse. Mas depois que vermos o que está no armário, chamamos a polícia imediatamente, combinado? Combinado, David e Margaret disseram em uníssono. O novo centro atlético era uma instalação de última geração que havia aberto em 2006, substituindo o ginásio envelhecido que havia servido a Cedar Falls High School desde os anos 1950. Bob usou sua chave mestra para entrar através da entrada principal, seus passos ecoando nos corredores vazios. O porão era um labirinto de salas de armazenamento, espaços mecânicos e escritórios administrativos. Bob guiou David e Margaret pelos corredores, passando por salas cheias de uniformes antigos, livros didáticos obsoletos e registros escolares arquivados. As instalações do ginásio antigo estão armazenadas aqui atrás, David explicou enquanto caminhavam. O distrito não podia se dar ao luxo de comprar armários completamente novos para o centro atlético. Então salvamos os que ainda estavam em boa condição. Eles encontraram a área de armazenamento no final de um longo corredor. Bob destrancou a porta e acendeu as luzes superiores, revelando uma sala grande cheia de equipamentos salvos do ginásio original. Os armários estavam organizados em fileiras ao longo de uma parede, exatamente como haviam estado no prédio original.
A maioria ainda tinha seus números originais pintados nas portas. Bob, David e Margaret rapidamente localizaram o armário 247. A fechadura era antiga, mas funcional. Bob inseriu a chave de latão que Jake havia escondido em seu capacete e, após um momento de resistência, ela girou com um clique suave. A porta se abriu com um rangido que pareceu antinatural alto no porão silencioso. Dentro do armário, eles encontraram um grande envelope manila embrulhado em sacolas plásticas. David cuidadosamente o removeu e o colocou em uma mesa próxima. Suas mãos estavam tremendo quando ele abriu o envelope. O conteúdo fez Margaret soltar um grito abafado. Havia mais fotografias, dezenas delas, mostrando o técnico Williams em situações comprometedoras com vários jovens que pareciam ser estudantes. Havia também documentos, o que pareciam ser registros médicos, transcrições de conversas e, mais prejudicial de tudo, o que parecia registros financeiros mostrando pagamentos feitos a vários jovens ao longo de um período de anos. Mas foi a carta datilografada no fundo do envelope que revelou o escopo completo do que Jake havia descoberto. Para quem encontrar isto, meu nome é Jake Morrison e sou um estudante do último ano na Cedar Falls High School. Se você está lendo isto, algo aconteceu comigo, provavelmente por causa do que aprendi sobre o técnico Richard Williams. Pelos últimos 6 meses, tenho documentado evidência de que o técnico Williams tem abusado sexualmente de membros de nosso time de futebol americano. Começou quando Tommy Chen veio até mim após o treino um dia, chorando e me perguntando o que deveria fazer. Ele me contou que o técnico Williams havia estado treinando ele em seu escritório após o horário. Mas o treinamento não era sobre futebol ou acadêmicos. No início, eu não queria acreditar. O técnico Williams sempre foi como uma figura paterna para mim. Mas Tommy estava tão chateado, tão assustado, que eu soube que ele estava dizendo a verdade. Disse a ele que deveríamos ir à polícia ou ao diretor, mas ele me implorou para não fazer isso. Disse que o técnico Williams havia lhe dito que ninguém acreditaria nele, que isso arruinaria suas chances de uma bolsa de estudo universitária e que ele faria com que Tommy nunca jogasse futebol americano novamente. Eu não sabia o que fazer, então comecei a observar mais cuidadosamente. Comecei a ficar até tarde após o treino, me escondendo na sala de equipamentos ou salas de aula vazias e fotografando o que via. O que descobri foi pior do que eu poderia ter imaginado. O técnico Williams tem abusado sistematicamente de jogadores por anos. Ele tem como alvo meninos de famílias pobres, meninos que precisam de bolsas de estudo de futebol americano para ter qualquer chance na faculdade. Ele diz a eles que pode fazer ou quebrar suas carreiras no futebol. Que olheiros universitários ouvem suas recomendações acima de tudo. Ele tem pagado alguns deles para ficarem quietos. Encontrei registros de pagamentos disfarçados como taxas de equipamento e suplementos de treinamento, mas principalmente ele os controla através do medo e da vergonha. Identifiquei pelo menos 8 jogadores atuais, que acredito serem vítimas, e quem sabe quantos ex-jogadores ao longo dos anos. Os registros financeiros sugerem que isso tem acontecido desde pelo menos 1995. Tenho coletado evidência, porque sei que apenas acusações não serão suficientes. O técnico Williams é muito respeitado nesta comunidade. As pessoas vão querer prova antes de acreditar em algo tão horrível sobre alguém em quem confiam. Estava planejando levar tudo isso ao FBI na próxima semana. Sei que se eu for às autoridades locais primeiro, a palavra pode chegar ao técnico Williams antes que eles possam agir. Mas acho que ele está ficando suspeito de mim. Ele tem me pedido para ficar após o treino mais frequentemente. E ontem, ele me pediu para vir ao seu escritório após o jogo de homecoming para discutir meu futuro. Estou com medo, mas não posso deixar isso continuar. Estes são meus companheiros de equipe, meus amigos. Alguns deles são como irmãos para mim. Se eu não parar isso, quem vai? Se algo acontecer comigo, por favor, deem esta evidência ao FBI. Não deixem o técnico Williams machucar mais ninguém. Espero estar errado sobre estar em perigo. Espero poder recuperar esta carta eu mesmo e rir sobre como paranoico eu estava sendo. Mas se vocês estão lendo isto ao invés de mim,
Por favor, não deixem minha morte ser por nada. Jake Morrison, 13 de outubro de 2001. O silêncio na sala de armazenamento foi completo, exceto pelo som do choro silencioso de Margaret. David estava encarando a carta com uma mistura de luto e raiva que Bob nunca havia visto antes. 22 anos, David finalmente disse, sua voz mal controlada. Por 22 anos estivemos nos perguntando o que aconteceu com nosso filho. E todo esse tempo, ele era um herói. Ele morreu tentando salvar outras crianças. Bob sentiu seus próprios olhos se enchendo de lágrimas. David, Margaret, sinto muito, mas Jake estava certo sobre uma coisa. Esta evidência é o que precisamos para obter justiça. Margaret olhou para cima das fotografias, seu rosto manchado de lágrimas, mas sua expressão determinada. Temos que chamar a polícia agora, hoje à noite. Estes outros meninos que Jake escreveu sobre, se eles ainda estão vivos, merecem saber que alguém lutou por eles. David assentiu gravemente. E se Williams fez isso com Jake, se ele assassinou nosso filho para encobrir seus crimes, então, mesmo que ele esteja morto, o mundo precisa saber a verdade. Bob pegou seu telefone celular. Vou ligar para a detetive Sarah Chen. Ela se transferiu para cá de Des Moines no ano passado. Ela saberá como lidar com isso adequadamente. A detetive Chen chegou à escola em 30 minutos, acompanhada por 2 outros oficiais e um técnico de cena de crime. Ela era uma mulher no início dos 40, com olhos afiados e inteligentes, e uma maneira que imediatamente inspirava confiança. Sr. Mitchell, Sr. e Sra. Morrison, ela disse, enquanto examinava a evidência que eles haviam organizado. Isto é substancial. Precisaremos reabrir o caso Jake Morrison imediatamente. Detetive, David disse, sua voz firme apesar da emoção por trás dela. A carta de nosso filho menciona 8 jogadores atuais de 2001. Alguns desses meninos seriam homens na casa dos 40 agora. Eles merecem saber que seu abusador foi exposto. Vamos rastrear cada pessoa mencionada nestes documentos, a detetive Chen lhe assegurou. Este tipo de abuso sistemático pode haver dúzias de vítimas ao longo dos anos que Williams estava treinando. Ela se virou para Bob. Sr. Mitchell, você trabalhou com Williams por anos. Alguma vez suspeitou de algo? Bob balançou a cabeça, sentindo-se culpado. Nunca. Ele parecia um treinador dedicado que se importava com seus jogadores. Mas olhando para trás agora, havia coisas. Ele era muito controlador sobre os horários dos jogadores, sempre querendo saber onde eles estavam. Pensei que ele estava apenas sendo protetor após Jake desaparecer, mas agora você percebe que ele provavelmente estava sendo cuidadoso para não perder controle de suas vítimas. A detetive Chen terminou. Não se culpe. Predadores como Williams são especialistas em esconder sua verdadeira natureza. A investigação que se seguiu foi massiva e complexa. A detetive Chen trabalhou com autoridades federais para rastrear ex-jogadores do período de Williams como técnico principal. Muitos deles, agora homens adultos com famílias e carreiras, inicialmente se recusaram a falar sobre suas experiências do ensino médio. Mas conforme a palavra se espalhou de que Jake Morrison havia morrido tentando expor Williams, várias vítimas encontraram coragem para se manifestar. Tommy Chen, agora um engenheiro de sucesso na Califórnia, foi um dos primeiros a dar um depoimento. Jake salvou minha vida, Tommy disse à detetive Chen durante uma videochamada de sua casa em São Francisco. Eu estava entrando em espiral de depressão e automutilação por causa do que Williams estava fazendo comigo. Me sentia tão sozinho e envergonhado. Quando Jake descobriu e me disse que não era minha culpa, que Williams era quem estava fazendo algo errado, foi a primeira vez em meses que senti que talvez pudesse sobreviver a isso. Jake me prometeu que ia parar Williams. Tommy continuou, lágrimas visíveis na videochamada. Ele disse que estava coletando evidência para que, quando relatasse, Williams não pudesse negar ou alegar que estávamos mentindo. Jake não era apenas corajoso, ele era inteligente. Ele sabia que, sem prova, seria nossa palavra contra a palavra de um treinador respeitado. Mais vítimas se manifestaram conforme a história ganhou notoriedade nacional.
A investigação revelou que Williams havia abusado de pelo menos 15 jogadores ao longo de sua carreira de 20 anos como treinador. Ele havia usado sua posição de autoridade, suas conexões com olheiros universitários e os sonhos dos jogadores de bolsas de estudo para manter controle sobre suas vítimas. Os registros financeiros que Jake havia descoberto mostraram pagamentos totalizando mais de 50 mil ao longo dos anos, dinheiro que Williams havia usado para comprar silêncio de algumas vítimas e suas famílias. Vários ex-jogadores admitiram que haviam aceitado esses pagamentos, sentindo que não tinham outra escolha. Williams me convenceu de que se eu o relatasse, nenhuma faculdade jamais olharia para mim, disse Mark Stevens, um ex-defensive end que havia jogado sob Williams no final dos anos 1990. Ele disse que contaria a todo olheiro que eu era um encrenqueiro com problemas de caráter. Eu precisava daquela bolsa. Minha família não podia pagar a faculdade de outra forma. Então, aceitei o dinheiro dele e fiquei quieto, e me arrependi disso todos os dias desde então. A revelação de que Jake Morrison havia morrido tentando expor Williams enviou ondas de choque através de Cedar Falls e da comunidade mais ampla de futebol americano do ensino médio. A história foi coberta por todas as principais redes de notícias, e Jake se tornou um símbolo de coragem e integridade. O distrito escolar de Cedar Falls imediatamente aposentou o número 12 de Jake e anunciou que o novo estádio de futebol seria renomeado Campo Morrison em sua honra. Um fundo de bolsas foi estabelecido em nome de Jake para ajudar estudantes atletas de famílias de baixa renda a frequentar a faculdade, mas talvez o tributo mais significativo tenha vindo dos ex-companheiros de equipe de Jake. 8 homens, agora na casa dos 40, retornaram a Cedar Falls para um serviço memorial especial. Eles usaram suas antigas camisas dos Cedar Falls Eagles e carregaram uma faixa que dizia: Jake Morrison, nosso capitão, nosso herói, nosso irmão. Jake sempre foi o líder de nosso time, disse Marcus Johnson, o tight end que havia pego o último passe para touchdown de Jake no jogo de homecoming. Mas não tínhamos ideia de que ele estava liderando a jogada mais importante de sua vida, aquela que eventualmente salvaria outras crianças de um monstro. O serviço foi realizado em uma noite fresca de outubro, exatamente 22 anos após o desaparecimento de Jake. Mais de 5.000 pessoas compareceram, lotando o Campo Morrison até a capacidade. David e Margaret Morrison receberam uma bandeira que havia tremulado sobre o Capitólio dos Seymour-Reis, em honra de Jake, e seu número 12 foi permanentemente aposentado em todo o estado de Iowa. A detetive Chen falou no serviço, lendo partes da carta de Jake em voz alta para a multidão. Jake Morrison entendeu algo que muitos adultos nunca aprendem, ela disse. Ele entendeu que às vezes fazer a coisa certa requer sacrifício. Ele sabia que expor o técnico Williams poderia custar sua carreira no futebol, suas perspectivas universitárias, talvez até sua vida, mas ele também sabia que ficar em silêncio custaria a outras crianças sua inocência e seus futuros. Bob Mitchell foi um dos carregadores do caixão quando os restos mortais de Jake foram finalmente colocados para descansar no cemitério Cedar Falls. O funeral foi realizado em uma manhã nevada de dezembro, com representantes de dezenas de escolas secundárias de Iowa presentes. Jake Morrison nunca chegou a jogar futebol americano universitário, Bob disse durante seu elogio. Ele nunca chegou a se formar, nunca chegou a se casar com sua namorada do ensino médio, nunca chegou a ter filhos próprios. Mas em seus 17 anos de vida, ele mostrou mais coragem e integridade do que a maioria das pessoas mostra em uma vida inteira. Ele morreu protegendo crianças que nunca havia conhecido, salvando crianças que nem sabiam que precisavam ser salvas. Margaret Morrison estabeleceu a Fundação Jake Morrison para a Segurança Juvenil, focada em educar jovens atletas sobre abuso e fornecer recursos para que vítimas se manifestem com segurança. A Fundação trabalhou com escolas em todo o país para implementar programas de treinamento obrigatórios para treinadores e criar sistemas de denúncia anônimos para estudantes atletas. A morte de Jake não foi em vão se ela prevenir que outras crianças sejam machucadas,
Margaret disse durante o evento inaugural da fundação. Nosso filho morreu tentando proteger outras crianças de um predador. Agora, é nossa responsabilidade ter certeza de que seu sacrifício leve a mudanças reais. A primeira grande iniciativa da Fundação foi o desenvolvimento do Protocolo Jake Morrison, um sistema abrangente para relatar e investigar abuso em esportes juvenis. O protocolo exigia verificações de antecedentes para todos os treinadores, treinamento obrigatório de denúncia para funcionários da escola e o estabelecimento de linhas diretas anônimas, onde jovens atletas poderiam relatar comportamento inadequado. Em 2 anos, o protocolo Jake Morrison havia sido adotado por distritos escolares em 12 estados. Em 2025, estava sendo usado por mais de 500 distritos escolares em todo o país, e programas similares haviam sido implementados em ligas juvenis de beisebol, basquete, futebol e outros esportes. David Morrison se aposentou de sua prática contábil e se tornou um defensor em tempo integral da Fundação. Ele viajou para escolas e conferências em todo o país, contando a história de Jake e treinando educadores para reconhecer os sinais de abuso. O que as pessoas precisam entender, David diria às audiências, é que predadores como Richard Williams não parecem monstros. Eles parecem membros respeitados da comunidade. São os treinadores em quem todos confiam, os professores que todos admiram, os mentores que todos respeitam. É isso que os torna tão perigosos, e é por isso que precisamos de sistemas em vigor para proteger nossas crianças. A investigação dos crimes de Williams continuou muito depois de sua morte. A detetive Chen trabalhou com autoridades federais para examinar toda a sua carreira como treinador, incluindo posições que ele havia ocupado em outras escolas antes de vir para Cedar Falls. Eles descobriram que Williams havia sido demitido de 2 posições de treinamento anteriores sob circunstâncias suspeitas, mas havia sido permitido a renunciar silenciosamente sem que acusações criminais fossem apresentadas. Em ambos os casos, administradores escolares haviam estado mais preocupados em evitar escândalo do que proteger estudantes. Este é um padrão que vemos com muita frequência em casos de abuso institucional, a detetive Chen explicou durante uma coletiva de imprensa. Escolas se preocupam com processos e má publicidade, então permitem que predadores sigam para outras posições onde podem encontrar novas vítimas. Se as escolas onde Williams havia trabalhado anteriormente tivessem feito a coisa certa, se tivessem o relatado à polícia ao invés de apenas deixá-lo sair, Jake Morrison poderia ainda estar vivo hoje. A revelação levou a processos contra 3 distritos escolares que haviam empregado Williams ao longo dos anos. 2 dos distritos fizeram acordos fora do tribunal por quantias não reveladas, enquanto o terceiro foi ordenado a pagar 8,5 milhões às vítimas e suas famílias. O caso também levou a mudanças em como investigações de pessoas desaparecidas são conduzidas. O FBI revisou seus protocolos para casos envolvendo crianças e adolescentes desaparecidos, exigindo que investigadores examinem possíveis conexões ao abuso institucional quando vítimas têm conexões com escolas, times esportivos ou outras organizações juvenis. O caso Jake Morrison nos ensinou que não podemos apenas assumir que um adolescente desaparecido é um fugitivo, disse a agente especial do FBI, Maria Rodrigues, que chefiou a nova força-tarefa de pessoas desaparecidas. Quando uma pessoa jovem desaparece, especialmente alguém sem histórico de problemas comportamentais, temos que considerar que eles podem ter descoberto algo que os tornou um alvo. Bob Mitchell continuou trabalhando como gerente de equipamentos por mais 3 anos, após os restos mortais de Jake serem encontrados. Ele estabeleceu novos protocolos para armazenamento e inventário de equipamentos, garantindo que itens importantes nunca mais pudessem ser perdidos ou esquecidos por décadas. Em seu último dia de trabalho antes da aposentadoria, Bob ficou parado na sala de armazenamento onde havia encontrado o capacete de Jake. A sala havia sido completamente reorganizada, com novos sistemas de prateleiras e rastreamento de inventário computadorizado. Nada seria extraviado novamente. "Você fez bem, garoto", Bob disse em voz alta.
olhando para a placa memorial que havia sido montada na parede, onde o capacete de Jake havia sido armazenado. Você salvou muitas crianças, mesmo que tenha nos levado 22 anos para entender o que você havia feito. A placa dizia: nesta sala, em 15 de outubro de 2023, o gerente de equipamentos Bob Mitchell descobriu evidência escondida por Jake Morrison, que expôs a verdade sobre seu assassinato e salvou incontáveis futuras vítimas de abuso. A coragem de Jake ecoa através do tempo. O técnico Mike Thompson, que havia solicitado o inventário que levou à descoberta, se tornou um defensor apaixonado pelo protocolo Jake Morrison. Ele exigiu que todos seus jogadores comparecessem às sessões anuais de treinamento sobre reconhecer e relatar abuso, e deixou claro que a porta de seu escritório estava sempre aberta para qualquer jogador que precisasse de ajuda. Jake Morrison estabeleceu o padrão para o que significa ser um Cedar Falls Eagle. Thompson disse a seus jogadores durante sua primeira reunião de equipe a cada temporada: ele nos mostrou que ser forte não significa apenas fazer tackles ou arremessar touchdowns. Às vezes, ser forte significa enfrentar adultos que estão fazendo coisas erradas, mesmo quando é assustador, mesmo quando é perigoso. Os jogadores atuais dos Eagles abraçaram o legado de Jake. Eles usaram adesivos de capacete com seu número 12 e as palavras coragem e verdade. Antes de cada jogo, capitães do time liderariam o time recitando o que se tornou conhecido como o Juramento Morrison. Jogamos por Cedar Falls. Jogamos uns pelos outros. Jogamos com integridade. Protegemos os inocentes. Temos coragem de falar a verdade, não importa o custo. Somos Eagles e voamos juntos. Sarah Beth Coleman, a namorada de Jake no ensino médio, retornou a Cedar Falls para o serviço memorial. Ela havia se casado e tido filhos próprios, mas ainda usava o anel de classe que Jake havia lhe dado como um colar. Jake ia mudar o mundo, ela disse através de lágrimas durante o serviço. Sempre soube isso sobre ele. Ele tinha esse senso de justiça, essa necessidade de proteger pessoas que não podiam se proteger. Só nunca imaginei que ele mudaria o mundo morrendo por isso. Sarah Beth trabalhou com Margaret Morrison para estabelecer uma bolsa especificamente para estudantes que demonstraram coragem moral em defender outros. A primeira recipiente foi uma jovem que havia relatado um professor por comportamento inadequado em relação a estudantes do sexo feminino. Jake teria amado isso, Sarah Beth disse durante a apresentação da bolsa. Ele sempre disse que a medida de uma pessoa não era quanto eles poderiam alcançar para si mesmos, mas quanto eles estavam dispostos a sacrificar pelos outros. A história da coragem de Jake Morrison inspirou mudanças muito além de Cedar Falls. Organizações de proteção juvenil em todo o país usaram sua história como um exemplo de por que é crucial ouvir pessoas jovens e levar suas preocupações a sério. A doutora Jennifer Walsh, uma psicóloga infantil especializada em abuso institucional, escreveu extensivamente sobre o caso Jake Morrison em revistas acadêmicas. O que Jake Morrison entendeu aos 17 é algo com que muitos adultos lutam, ela escreveu. Ele entendeu que proteger crianças é mais importante que proteger instituições. Ele estava disposto a arriscar tudo, sua reputação, seu futuro, sua vida, para salvar outras crianças do abuso. O caso também destacou a importância de acreditar em jovens vítimas quando elas relatam abuso. Várias das vítimas de Williams disseram que haviam tentado contar a adultos sobre o que estava acontecendo, mas foram dispensadas ou disseram que estavam mal entendendo relacionamentos de mentoria inocentes. Jake Morrison não apenas coletou evidência porque queria ser minucioso, explicou a doutora Walsh. Ele coletou evidência porque entendeu que, sem prova, adultos escolheriam acreditar no treinador respeitado sobre o adolescente perturbado. Esse é um comentário trágico sobre como nossa sociedade lida com alegações de abuso, mas mostra sabedoria e maturidade incríveis da parte de Jake. Conforme os anos passaram, a história de Jake Morrison se tornou leitura obrigatória em programas de justiça criminal, cursos de educação e treinamento de proteção juvenil. Sua carta do armário foi estudada como um exemplo de como jovens podem ser defensores eficazes para si mesmos e outros,
mesmo em circunstâncias impossíveis. A Fundação Jake Morrison continuou a crescer, eventualmente operando em todos os 50 estados e vários países estrangeiros. O trabalho da Fundação levou à identificação e processo de dezenas de predadores em esportes juvenis e educação. Toda vez que salvamos uma criança do abuso, honramos a memória de Jake, Margaret Morrison disse no 5º aniversário da Fundação. Toda vez que uma pessoa jovem encontra coragem para falar sobre comportamento inadequado, elas estão seguindo o exemplo de Jake. David Morrison viveu para ver o trabalho da Fundação se expandir internacionalmente antes de falecer pacificamente em 2029, aos 74 anos. Suas palavras finais, segundo Margaret, foram: "Digam ao Jake que os encontramos todos. Digam a ele que os salvamos todos." Margaret continuou o trabalho da Fundação até sua própria morte em 2032. Ela foi enterrada ao lado de Jake no cemitério Cedar Falls, sob uma lápide que dizia: Margaret Morrison, 1958-2032. Mãe de um herói, protetora de crianças. Bob Mitchell compareceu a ambos os funerais servindo como carregador do caixão para David e fazendo um elogio para Margaret. Em seu tributo final à família Morrison, ele disse: "Algumas pessoas pensam que a história de Jake Morrison é trágica porque um jovem morreu cedo demais. Mas eu acho que é bonita porque a coragem de um jovem salvou dezenas de outras crianças e mudou como protegemos crianças para sempre." Hoje, o campo Morrison na Cedar Falls High School é considerado terreno sagrado por aqueles que conheciam a história de Jake. Antes de cada jogo em casa, um momento de silêncio é observado para Jake Morrison e todas as vítimas de abuso. O placar exibe seu número 12 e as palavras coragem e verdade durante cada jogo. A sala de armazenamento onde Bob Mitchell encontrou o capacete de Jake foi convertida na Sala Memorial Morrison. Um espaço silencioso, onde estudantes podem ir para aconselhamento ou para relatar preocupações sobre comportamento inadequado por adultos. A sala é equipada com conselheiros treinados e inclui uma linha telefônica direta para a linha de crise 24 horas da Fundação Jake Morrison. Mas talvez o memorial mais adequado para Jake Morrison não seja qualquer prédio, ou bolsa, ou fundação. É o fato de que sua história vive nos corações e mentes de jovens que a ouvem e entendem que eles também podem ser heróis. Eles podem falar. Eles podem proteger outros. Eles podem ter coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é perigoso. Em programas de esportes juvenis em todo o país, treinadores agora contam a história de Jake Morrison para seus jogadores. Eles explicam que ser um time significa proteger uns aos outros, não apenas no campo, mas na vida. Eles ensinam que força real vem de enfrentar bullies e predadores, não de ficar em silêncio para se proteger. Jake Morrison nunca chegou a jogar futebol americano universitário. Treinadores dizem a seus jovens atletas: ele nunca chegou a ver até onde seu braço poderia levá-lo. Nunca chegou a alcançar seus sonhos de glória atlética. Mas ele alcançou algo muito mais importante. Ele nos mostrou o que significa ser verdadeiramente corajoso. E em Cedar Falls, Iowa, nas noites de sexta-feira, quando o ar de outono está fresco e as luzes do estádio brilham intensamente, você ainda pode sentir a presença de Jake Morrison, na coragem de jogadores jovens que se recusam a deixar companheiros de equipe serem intimidados, na vigilância de treinadores que colocam a segurança dos jogadores acima de vencer, na determinação de uma comunidade que nunca mais deixará um predador se esconder atrás de uma posição de confiança. Jake Morrison jogou seu último down em 13 de outubro de 2001. Mas sua jogada mais importante, aquela que salvou incontáveis crianças do abuso, ainda está sendo executada hoje, 22 anos depois, toda vez que alguém encontra coragem para falar a verdade ao poder. A entrada final no diário de Jake, descoberta anos depois em seu quarto, talvez tenha dito melhor: se algo acontecer comigo, espero que alguém se lembre que tentei fazer a coisa certa. Espero que isso importe mais do que se eu era bom em arremessar uma bola de futebol americano. Importou, Jake. Importou mais do que você jamais poderia ter imaginado. O técnico de equipamentos Bob Mitchell,
subiu a escada da sala de armazenamento na Cedar Falls High School, procurando entre décadas de equipamentos antigos de futebol americano. Quando puxou o capacete empoeirado vermelho e dourado com o número 12, algo balançou lá dentro. Que diabos! Bob murmurou, virando o capacete em suas mãos gastas pelo tempo. O acolchoamento interno estava solto, gasto de forma incomum. Quando o puxou, encontrou um compartimento secreto escavado na espuma. Dentro, uma chave de latão, fotografias perturbadoras e uma nota manuscrita que fez seu sangue gelar. Se alguém está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. O técnico Williams não é quem vocês pensam que ele é. Após 22 anos, o quarterback estrela Jake Morrison, que desapareceu após a vitória no Homecoming de 2001, estava prestes a expor o segredo mortal que custou sua vida e salvar dezenas de outras crianças do monstro que deveria tê-las protegido.